No vídeo passado, eu perguntei qual era a cidade que mais recebeu, que mais sediou concílios da história. Falei que a segunda que mais recebeu foi Constantinopla. Recebeu 4. E qual foi a cidade que mais recebeu? Você sabe? Você sabe? Você sabe? É a cidade de Latrão. Pois é, bem imprevisível isso, né? A cidade de Latrão, no Ocidente, olha, os primeiros concílios que serão sediados no Ocidente, já no segundo milênio, em que os concílios vão mudar bastante a sua trajetória do que vinha acontecendo no primeiro milênio. E agora nós teremos uma sequência de 4 concílios sendo sediados na cidade de Latrão. E vai ter um 5º concílio, só que esse 5º concílio vai ser nas vésperas da Reforma Protestante e nós vamos falar dele, mas num outro momento. Hoje nós vamos falar sobre os 4 primeiros concílios sediados na cidade de Latrão. Os concílios Latrão I, segundo, terceiro e quarto. Já são concílios realizados no segundo milênio, como eu falei, já os primeiros concílios sediados no mundo ocidental, na Europa, e são concílios que vão ter contextos políticos já diferentes dos contextos dos concílios que a gente analisou recentemente. Aliás, no final desse vídeo, vou falar como você pode ter um certificado desse curso, mas por isso você deve assistir até o final, tá bom? Concílio Latrão I, a principal disputa em relação a esse concílio foi com relação ao problema da dupla investidura, ou seja, cargos importantes que eram investidos ou pela autoridade religiosa ou pela autoridade civil. Em alguns momentos, essa investidura civil e secular dava problema, né? Dava choque entre elas. Esse momento, a figura do Papa ainda não está no auge do seu poder, como vai estar em breve, né? Até pelo Papa Inocêncio III, Gregório VII e tal, mas esse poder está sendo construído e os concílios também vão servir de base para construir esse poder papal. Por exemplo, no concílio de Latrão, I, se tem a definição de que os líderes civis, o imperador e outros líderes civis, não devem ter mais o poder de fazer investiduras de bispos, de cardeais e outros cargos religiosos, como se tinha na época. Parece algo antigo, né? Mas tinha isso nos impérios, na França, na Revolução Francesa, até aqui no Brasil também, os documentos que o Papa mandava antes tinham que passar pela aprovação do imperador Dom Pedro II e tal. Mas naquele momento houve um acordo na chamada Concordata de Worms em 1122 e esse acordo previa que o imperador abriria mão de investir um religioso, mas ele participaria do processo de eleição desse mesmo religioso, mas a investidura seria feita também por um religioso superior ao que estava sendo investido. Essa Concordata de Latrão ela foi canonizada pelo Concílio Latrão I, que aconteceu em 1123 e é considerado o 9º concílio ecumênico da história. Também é interessante que esse é um período em que as cruzadas já estão acontecendo. As cruzadas que começaram com Urbano II, entre o século X e XI, que foi um episódio lamentável na história do cristianismo. Foram aproximadamente 13 cruzadas, teve até a Cruzada das Crianças. A maior parte delas deu errado em todos os sentidos, muitas pessoas morreram, foram vendidas como escravos. E se as pessoas hoje soubessem o significado histórico de cruzadas, nunca colocariam o nome novamente em qualquer evento de igreja, né? Cruzada é um anacronismo enorme. E o Concílio Latrão I, ele perdoou todas as pessoas que participaram
das cruzadas, principalmente a de 1096. E também, além de ter perdoado, o Concílio Latrão I estimulou as pessoas a participarem não só das cruzadas à Terra Santa, que tinha como objetivo recuperar aqueles territórios dos islâmicos que já tinham dominado lá aquela região, como também das peregrinações religiosas. E é claro, a igreja oferecia perdão para quem fosse na cruzada, quem morresse em batalha contra os chamados infiéis iria direto para o céu, enfim, coisas desse tipo. Depois nós temos o Concílio Latrão II, de 1139, o 10º concílio. Ele ecoou e reafirmou o primeiro concílio de Latrão, como também ratificou as decisões papais, decisões que o Papa havia tomado no âmbito litúrgico, no âmbito teológico e também político, como a gente viu a questão da dupla investidura. E também esse concílio é interessante porque ele vai ter uma presença majoritária de bispos ocidentais. No primeiro milênio era exatamente o contrário, porém o concílio recebe representantes de Antioquia, né, da parte oriental do cristianismo, e a essa altura do campeonato as partes ocidentais e orientais já estão formalmente divididas depois do cisma de 1054. Também o Concílio Latrão II unifica a figura do Papa. Tinha muitos antipapas da época que eram eleitos de modo estranhos, de modo espúrios, e o concílio já tem a preocupação de unificar essa figura do Papa, porque isso pode causar problemas graves posteriormente, como nós veremos logo a seguir. O Concílio Latrão III aconteceu em 1179. Foi mais importante do que o primeiro e o segundo concílio de Latrão, sem dúvida nenhuma. Teve grande representação geográfica, contou com a presença de bispos de outras cidades também, de outras localidades, e um tema também bastante interessante, trabalhado pelo Concílio Latrão III, foi o levado pelo Papa Alexandre III em relação às eleições papais. Como eram feitas as eleições papais daquele momento até então? Os bispos de Roma, eles eram eleitos diretamente pela população de Roma. Os moradores de Roma votavam e elegiam o seu próprio bispo. Porém, isso veio causando uma série de problemas. Problemas dos antipapas, de pessoas que em outros tipos de eleições se declaravam papa e causavam um transtorno grande. E também um outro problema até mais evidente do que esse, que era a influência das famílias ricas de Roma nessas eleições. Elas conseguiam emplacar com mais facilidade um nome próximo, ou fazer valer o seu poder financeiro nessas eleições, nessas escolhas. E o Papa Alexandre III, só abrindo parênteses, é claro que quando se tem essa interferência de fora na escolha dos bispos, o nível desses bispos escolhidos muitas vezes era lamentável, era péssimo. Muitas vezes você tinha papas que agia de modo absolutamente imoral, ilícito, e teve episódios muito complicados nesse cenário, e o Papa Alexandre III então resolve moralizar, né? Tornar a eleição de Papa uma eleição muito mais séria, conforme o cargo pedia que fosse. A solução encontrada por ele foi restringir o colégio de eleitores nas eleições episcopais. Não mais o Papa seria eleito pelo povo de Roma, mas agora essa seria uma eleição estritamente religiosa. Mais especificamente, a eleição do bispo de Roma ficaria nas mãos dos cardeais. Apenas os cardeais teriam o poder de votar para bispo de Roma, e essa é a realidade de uma eleição papal até hoje, né? Quem elege os bispos de Roma são os cardeais,
E também outra mudança daquela época do Concílio de Latrão é que não era mais necessária a unanimidade. O Papa seria eleito se alcançasse 2/3 dos votos dos cardeais. Boa parte desse sistema de votação aprovado por Latrão III continua valendo até hoje, né? Ou seja, o Papa é eleito pelo Colégio de Cardeais e precisa de 2/3 dos votos para subir a fumaça branca. Aliás, se você quiser saber mais sobre como começou essa ideia de conclave, de fumaça branca, escreva aqui nos comentários as palavras-chave, fumaça branca, que eu vou saber que é do seu interesse e a gente faz um vídeo comentando um pouco mais sobre as tradições e os processos da eleição pontifícia. Também o Concílio Latrão III condenou, claro, tem que condenar, combateu os cátaros e os albingenses, que eram grupos religiosos de determinados lugares da Europa, né? Mais especificamente da atual França. Inclusive os albigenses foram combatidos com uma cruzada, num total destempero absoluto, né? Mas esses segmentos foram condenados como heréticos pelo Concílio Latrão III. E agora vai ter mais um concílio, que se reunirá no ano de 1215, numa frequência conciliar que não se repete em outros momentos da história, mas tem em 1215 o Concílio Latrão IV, que é considerado o mais importante concílio da Idade Medieval. Reuniu cerca de 400 bispos, que era uma quantidade muito elevada, muito grande para aquele momento, reafirmou as definições de fé dos concílios do primeiro milênio, especialmente os 4 grandes concílios, encarregou os bispos de investigar as heresias. É claro, os bispos daquela época gostavam muito dessa prerrogativa de investigar a heresia, e hoje em dia, no nosso tempo, tem muitos que nem bispos são, nem pastores são, mas que adoram ser os investigadores das heresias, os defensores da sã doutrina, os defensores da verdade suprema e absoluta. Na grande maioria são puxa-sacos de líderes eclesiásticos e querem ficar bem na fita por serem considerados os defensores da ortodoxia. Na prática não contribui em nada, nem para a teologia, nem para a igreja também não, né? Mas naquele cenário, os bispos, que eram o colegiado que compunha um concílio, ficaram responsáveis por investigar e, consequentemente, punir as heresias. E também o Concílio Latrão IV convocou uma nova cruzada para Jerusalém, que foi feita no ano de 1217, 2 anos depois do término desse concílio. O concílio também adotou o termo de transubstanciação para se referir à Eucaristia, que é a ideia de que no momento em que a Eucaristia é celebrada e os elementos são consagrados, o pão se transfigura no corpo e o cálice se transfigura no sangue de Jesus, e isso é literalmente pela doutrina, é claro, da transubstanciação, aprovada pelo Concílio Latrão IV de 1215. Outra coisa importante é que esse concílio determinou que os cristãos deveriam participar da Eucaristia pelo menos toda a Páscoa, pelo menos, no mínimo, e também deveriam se confessar ao mínimo uma vez todos os anos, né? Uma vez por ano. E esse concílio também é interessante porque nós estamos falando do século XIII, 1215, e esse concílio já começa a tratar da problemática que acompanhou a igreja medieval durante quase todo aquele período, que foi a venda das indulgências. Indulgência significa perdão, né? E pessoas ligadas à igreja começam a vender esses favores, esse perdão, essa salvação. E isso foi uma grande problemática que vai ficar cada vez pior até estourar lá na Reforma Protestante do início do século XVI.
E também o Concílio Latrão IV controlou melhor as relíquias sagradas. É claro que as relíquias elas vão sendo... Relíquias são, na tese, lascas da cruz de Cristo, algum objeto pertencente a algum apóstolo, algum santo, algum nome da fé. E quando esses objetos vão se tornando objeto de culto, a venda, a falsificação desses objetos vai sendo cada vez maior. É uma das críticas de Lutero lá na Reforma do século XVI, né? Que haviam tantas relíquias que era impossível ser verdadeiras todas elas. Tinha até gota do leite de Maria. Absolutamente inconcebível isso, né? E o Concílio Latrão IV começa a controlar um pouco mais, controlar melhor quem poderia ter essas relíquias, como considerá-las verdadeiras, etc., né? Então, hoje nós vimos os 4 primeiros concílios de Latrão, ainda vai ter um quinto que a gente vê muito em breve, e é claro, fica aqui o meu convite para você ser membro desse canal. Você vai ajudar em muito o nosso trabalho fazendo isso, também pode contribuir ou com o Valeu aqui embaixo, ou com a chave Pix, com o valor que você quiser. E também eu falei lá no início do vídeo que tinha como você adquirir um certificado de participação nesse curso de História dos Concílios. Se você assistir todas as partes e colocar o seu comentário em todas elas, por um valor de R$40, feita pela chave Pix, você manda para a gente por e-mail, que a gente manda para você um certificado. Você pode guardar, usar como horas complementares na faculdade de História, na faculdade de Teologia ou como você preferir, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, a gente se vê por aqui.